Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o sofrimento de acordo com a perspectiva cristã, né? Eu acho que esse vídeo é oportuno para esses momentos que nós estamos vivendo, momentos muito difíceis, de crise, de dificuldade financeira, de preocupação com a nossa saúde, de muitas mortes que nós temos assistido. Então isso tudo tem que fazer a gente ter uma nova visão diante da vida. A gente não pode tocar esse sofrimento e permanecer o mesmo. Eu lembro que o Papa Francisco, quando veio aqui no Rio de Janeiro, em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, ele disse uma coisa, lá em Copacabana, ele disse uma coisa que eu assimilei e eu levo para sempre comigo. Ele disse assim, quem encontra a cruz de Cristo, deixa algo de si e leva algo dela. É impossível você se encontrar com a cruz de Cristo e permanecer o mesmo, né? E andar de novo pelo mesmo caminho. Não tem condição. É um encontro de fato transformador. Então nós estamos diante de um grande sofrimento. Esse sofrimento vai transformar bastante o mundo que nós vivemos, tudo que nós conhecemos. Muitas coisas vão ser diferentes a partir de agora e a gente tem que estar preparado também para fazer uma leitura espiritual desses acontecimentos, né? O que Deus está querendo nos dizer? Deus tem suas linguagens, né? O que Deus está querendo nos dizer a partir desses acontecimentos? Eu preparei 3 perguntas para vocês e tenho recebido ao longo dessa semana as respostas de vocês. Gostei muito da maioria das respostas. E agora eu estou gravando um vídeo aqui para a gente corrigir esse questionário. É óbvio, gente, que sendo assim, questões discursivas, existe aí uma ampla margem de subjetividade, né? Você pode chegar a conclusões diferentes das minhas, ou dizer a mesma coisa, mas dizer com uma linguagem diferente, né? Isso, eu só estou gravando esse vídeo para falar assim, principalmente o que eu queria com essas questões, né? Para mim, quais seriam os elementos fundamentais para que se tivesse uma boa resposta. Mas, uma vez que esses elementos fundamentais estão ali, aí sim, pode variar, você pode, por caminhos subjetivos, dar exemplos, enfim. Vou comentar aqui as questões. Eu deixei 3 questões com vocês. A primeira foi, segundo a fé católica, qual é a origem do sofrimento? Bom, a fé católica nos ensina que a origem do sofrimento está na criatura, jamais no Criador. Deus é bom e de Deus não pode vir o mal. O mal não vem de Deus, o mal vem da criatura, a criatura que é imperfeita e que foi criada com livre-arbítrio para poder escolher entre o bem e o mal, e escolheu o mal. Então, a partir do momento que nós escolhemos o mal, a partir do momento que nós abandonamos, viramos as costas para Deus, então toda espécie de sofrimento acabou se abatendo sobre nós. Isso aí a gente chama, na linguagem cristã, na teologia, de doutrina do pecado original. Nós pecamos, enquanto humanidade, né? Nós pecamos lá no início, nos nossos primeiros pais, e ali nós viramos as costas para Deus e com isso tivemos então todos os sofrimentos que nós temos até hoje como filhos de Adão que nós somos. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena recordar aqui é a experiência de Santo Agostinho. Eu acho que eu já disse isso para vocês em algumas aulas. Santo Agostinho, durante um tempo da vida dele, ele foi maniqueísta. E o maniqueísmo tem a ideia de que existe um Deus bom e um Deus mau. E o Deus bom é o autor das coisas boas e o Deus mau seria o autor das coisas ruins. Como que Agostinho superou o maniqueísmo? Percebendo justamente que não pode haver 2 deuses, porque não pode haver 2 absolutos, absoluto tem que ser um só,
E se esse Deus é bom, então o mal não pode vir dele. Então, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é bom, o mal só pode vir como ausência do bem. Assim como, sei lá, a escuridão é a ausência da luz, o mal ele é a ausência do bem. O mal não é uma realidade positiva, não é uma realidade que tem consistência ontológica por si própria. O mal só pode ser entendido como ausência de um bem devido. Então, por exemplo, Deus nos criou para o amor. O que é o pecado? O que é o desamor? É a ausência do amor. Deus nos criou para a justiça. O que é a injustiça? É a ausência da justiça, quando nós recusamos a palavra de Deus, quando nós não inclinamos o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus e acabamos cedendo às tentações do inimigo. Né? Quem é o inimigo de Deus? Quem é o demônio, né, dentro da visão cristã? Ele é um Deus mau? Não. Não pode haver um Deus mau. Deus é bom. Deus é bom e é o autor de todo bem. O demônio é uma criatura de Deus, só que uma criatura pervertida, uma criatura corrompida, uma criatura que foi criada por Deus com um projeto, com um desígnio bom, mas que por livre escolha virou as costas para Deus. Então, não pode haver um Deus mau. A conclusão é essa. Santo Agostinho percebeu isso e abandonou o maniqueísmo, por causa dessa descoberta. Deus é bom e mal é aquilo que se afasta dele. Né? E o mal só pode vir da criatura. Então é essa a resposta cristã para essa pergunta, né, sobre a origem do mal. Segunda questão, de que maneira o sofrimento pode nos ajudar? Dê exemplos. Isso aí eu já falei na última aula, né? Às vezes uma pessoa ela estava trilhando um caminho, um caminho errado, fazendo muitas coisas erradas, muito egoísta, muito presunçosa, muito arrogante, soberba, e de repente acontece alguma coisa que mostra àquela pessoa a sua fragilidade. Por exemplo, uma doença, um revés financeiro, a morte de um ente querido. Então são situações que podem servir para essa pessoa, de repente, fazer uma revisão de vida e tomar um novo caminho. Então, é um exemplo. Às vezes, uma doença, uma crise financeira, uma morte, pode fazer a pessoa mudar o caminho dela. Então, existem males que acabam vindo para o bem. Isso é uma experiência universal, todo ser humano percebe isso. Que a vida não é feita só de coisas boas, ela é feita de coisas ruins também, mas se você não pode mudar essas coisas ruins, você tem que pelo menos permitir que essas coisas ruins mudem você, que elas tragam algum bem para você, que elas despertem você para alguma realidade que você não estava vendo. De repente buscar mais a Deus, de repente buscar ter uma vida de oração, de repente ajudar mais os outros, ser menos egoísta. Tudo isso pode vir, a percepção de que você tem que ser assim, a percepção de que você estava no caminho errado, tudo isso pode vir a partir de uma situação ruim. A gente aprende, às vezes, muito mais na dor do que na alegria. A dor, ela desperta em nós uma consciência da nossa fragilidade, e aí a gente percebe, né, que a gente é dependente de Deus, que a gente não consegue existir sem Ele e que a gente precisa voltar o nosso coração para Ele. Isso às vezes acontece através do sofrimento. Então o sofrimento ele sim um momento propício para a gente alcançar a nossa salvação, a nossa redenção. Aliás, foi justamente a morte do Filho de Deus que nos trouxe a vida, que nos trouxe a salvação. Deus veio ao mundo, se encarnou em Jesus Cristo e foi assassinado. Foi condenado à crucificação pela covardia dos homens, pela maldade dos homens. Então ali a gente tem uma coisa terrível, que é o deicídio, né? O assassinato do próprio Deus. Colocaram Deus numa cruz, mas Deus sabe o caminho de volta do sepulcro. Ele faz novas todas as coisas. Então até mesmo
o assassinato de Jesus, né, o assassinato do Filho de Deus, é uma coisa que Deus pôde transformar na nossa tábua de salvação. Né? Deus fez com que a morte de Jesus fosse o caminho para a nossa salvação, para a nossa libertação. Então, Deus sabe tirar um bem de qualquer mal. Então, aí você poderia dar exemplos variados, né? Eu não vou cobrar, enfim, um único padrão de resposta. Enfim. E a terceira questão, ela pede para você comentar as afirmações do Papa Francisco citadas no vídeo. Aí, isso também é muito subjetivo, né? O que eu acho que é mais importante, eu achei, né? O mais impactante foi o Papa Francisco ter dito assim, que a gente não poderia ficar durante muito tempo saudável num mundo doente. Ou seja, as ações têm consequências, né? Aquilo que a gente faz, em algum momento acaba retornando. Né? Se você, por exemplo, começa a destruir tudo, uma hora essa destruição vai chegar em você também. Se você, nos seus relacionamentos, você trata todo mundo mal, uma hora você vai ser maltratado também. Então, a gente não pode fazer só o mal e esperar o bem. Outra coisa, o Papa Francisco dizia que na tempestade nós vemos que as nossas seguranças humanas são todas muito frágeis, são falíveis. E aí a gente percebe, né, o quanto a gente precisa de Deus, o quanto a gente não é nada sem Deus. Isso aí me lembra aquela parábola do rico insensato que Jesus conta no Evangelho, né? Daquele homem que abarrotou os celeiros de víveres e disse à sua própria alma, come, bebe e regala-te. E Deus falou para ele, insensato, ainda hoje eu exigirei de ti a tua alma. E o que você tem para oferecer? Então, assim, de que adianta você ajuntar tesouros nessa terra? De que adianta você construir todo um conforto material, toda uma segurança nessa terra, se a qualquer momento você vai ser chamado a prestar contas para Deus? E aí, de que adianta isso tudo? Né? É mais importante ser rico para Deus do que ser rico diante dos homens. É mais importante ter a aprovação de Deus do que ter a aprovação dos homens. É mais importante receber elogios de Deus do que receber elogios dos homens. Então, o sobrenatural vem em primeiro lugar. Né? Aquilo que diz respeito à nossa relação com Deus deve estar acima daquelas coisas terrenas. A nossa relação com Deus, no fundo, é mais importante do que qualquer sucesso que nós venhamos a ter nesse mundo. Jesus disse, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua própria alma. Não temais aqueles que matam o corpo, mas você precisa, antes de tudo, ter medo daquele que pode matar a alma. O demônio, o inimigo de Deus, os pecados, as tentações, as seduções do mundo. Isso a gente deve temer mais do que qualquer vírus. Isso a gente deve temer mais do que qualquer coisa. Porque, no fundo, o problema maior é a gente se afastar de Deus. Se você tem tudo, mas nesse tudo Deus não está incluído, então você não tem nada. E se você não tem nada aos olhos do mundo, não tem poder, não tem fama, não tem prestígio, não tem sucesso, não tem dinheiro, enfim, se você não tem nada nos olhos do mundo, mas diante dos olhos do mundo, mas você tem a Deus, então você tem tudo. Essa é a mensagem principal que eu acho que deveria ficar pra gente. Tá bom, galera? Espero que tenha sido bastante proveitoso isso aí para vocês, esse vídeo, essa reflexão toda que a gente tem feito nessas últimas 2 semanas. E na semana que vem eu já lanço um conteúdo novo aí para a gente continuar fazendo atividades, para a gente não parar, né? A gente não pode parar. Tudo em volta está desabando, a gente está vendo um monte de problema acontecendo, mas a gente não pode parar. Grande abraço.